Olá, eu sou Luiz Gustavo Aldunati, sou acadêmico do curso de licenciatura em teatro e também hoje eu sou entrevistado como professor. Bom, na época eu não tinha nenhum tipo de formação acadêmica em licenciatura na área de teatro ou coisa assim, apenas cursos de formação, cursos técnicos, oficinas. Eu já havia ajudado em algumas oficinas já tinha mais ou menos 2 anos que eu já acabava de adquirir o meu DRT, né, o meu registro profissional de ator e já trabalhava, já auxiliava alguma coisa como assistente de direção e como assistente nas oficinas, né? Na primeira escola eu estava auxiliando um professor de teatro, né? Que ele já dava aula há muito tempo e me ensinou muita coisa. E na escola seguinte aí eu já estava já mais sozinho, já passando o curso, administrando as aulas, ministrando as aulas para os alunos. Então, na época, eu não tive qualquer tipo de contrato pessoal relacionado ou direcionado com a instituição de ensino. O que havia na época era um contrato, uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado com a Polícia Militar, né, que ia proporcionar cursos, aulas de artes marciais, artes e teatro. Na época era necessário para poder dar oportunidade para as crianças e adolescentes de ter, ter proporcionado novos objetivos, novas possibilidades de vencer nas próprias dificuldades, pois elas viviam, digamos assim, numa zona de risco social, onde elas poderiam ser levadas, ser direcionadas para algo que levaria a uma espécie de marginalidade. Então, essas aulas, esses cursos seriam durante todo o ano e poderia ser postergado para o ano seguinte. Traria oportunidade para essas crianças, trariam novas visões, novos horizontes para elas poderem estar se expressando, para elas poderem estar se afastando de problemas. Então, como persona de policial militar e professor, eu estava meio que não só redirecionando através da educação, mas também identificando possíveis ilicitudes, possíveis problemas familiar, escolar, social, entre essas crianças e adolescentes. Então, já faz acho que muito tempo, eu não sei se naquela época existia alguma coisa relacionada ao IDEB, mas mesmo se existisse, eu não tinha esse contato, eu não tinha essa relação, né? As reuniões aconteciam, né? Invariavelmente eu não participava, somente quando que fosse necessário. Isso depende, na verdade, da escola, né? A primeira escola que eu trabalhei, a gente participava das reuniões, isso era importante, né, para levar o feedback à diretoria, só que na segunda escola eu não participava. Mas essas reuniões aconteciam com a presença de algum representante, de algum oficial, ou mesmo na Polícia Militar, né, que era o coordenador do projeto, que participava, repassava situações, a gente também mandava nossos relatórios, tínhamos relatórios, eram relatórios separados, tinha um relatório educacional que a gente passava, né? Havia um feedback, claro, com ambas as escolas, que eu passava por questão coordenador pedagógico, diretores, diretoras, e também um outro relatório que esse é mais direcionado para a Polícia Militar e são quesitos, questões mais, digamos, confidenciais. Na primeira escola, que foi o Colégio 4 de Janeiro, ele tinha um espaço, uma espécie de anfiteatro que funcionava muito bem para os ensaios, né? Não era tão grande, mas a gente praticava as oficinas mais nas salas de aula, né?
Posteriormente a gente conseguia um local que não era na escola para poder estar realizando os ensaios adequadamente, né? Porque existe a necessidade de ter especificamente um teatro, mas em si funcionava. Quanto à segunda escola, Juscelino Kubitschek, ela não tinha um espaço de anfiteatro nem nada, mas tinha uma espécie de auditório, uma sala muito grande que era usada tanto para auditório quanto para outras atividades e funcionava muito bem. A escola proporcionava equipamentos como TV, alguma coisa que sempre necessitava. Os funcionários, as professoras, o pessoal da coordenação, da diretoria sempre estava à disposição para ajudar e que eles ficavam muito agradecidos, pelo menos com a nossa presença, e de estar aplicando as aulas de teatro, porque na época, havia uma certa falta de algum profissional dessa área. E eu entendia que pedagogicamente existia uma razão muito grande e a necessidade muito grande de haver um profissional nessa área lá. Na primeira escola, que é o 4 de janeiro, não senti qualquer tipo de hesitação, apenas talvez por achar que não estava preparado, que era a primeira vez que eu de repente estava pegando um grupo de pessoas que eu não conhecia, de adolescentes e crianças que eu não conhecia. Já na segunda escola, Juscelino Kubitschek, que na época estava passando por uns problemas mais com alguns alunos de outros horários, né? E houve um pouco mais de hesitação, né? Primeiro por estar sozinho, finalmente administrando aulas, administrando um curso, né? Foi uma experiência e eu acho que eu tinha 25 anos na época apenas, mas depois eu descobri que eu estava muito bem preparado. A segunda hesitação que eu senti foi perceber das fragilidades, das sensibilidades em relação a alguns alunos, principalmente as alunas, né? Isso foi relatado posteriormente, em que eu identifiquei alguns problemas de cunhos criminosos, não da parte das crianças, mas em que elas estavam sofrendo, né? Alguns tipos de violência. Isso foi repassado, foi identificado e claro que sempre com muito cuidado. Eu nunca precisei agir diretamente no momento, mas foi feito um relatório, foi repassado pela direção da escola. A necessidade também, em terceiro plano, era identificar quais crianças, quais alunos e alunas estavam passando por essa violência. E isso fosse tratado de uma forma com o mais cuidado possível e que eu não fosse exposto de alguma forma, né? Tanto que nessa segunda escola, no início, foi necessário que eu não fosse identificado como policial militar, e sim somente como professor. Eu acredito que eu tenha ficado muito dessa forma. Eu acho que eu não sei se eu estou muito na posição de dar conselhos, mas eu acho que é interessante a gente sempre estar, em qualquer profissão, estarmos nos atualizando, nos aperfeiçoando. E ser professor, eu senti que passa longe de ser uma babá, passa longe de ser apenas um responsável, né? Você cria vínculos educacionais, percebi que criar aqueles vínculos onde você está direcionando um ser humano e ao mesmo tempo identificando, você consegue ver através dos olhos, você consegue ver através de atitudes, coisas que lhes faltam, né? Às vezes é fome, às vezes é uma companhia, às vezes é uma ajuda, às vezes apenas estar ali, estar presente, né? É muito necessário e eu senti isso e eu tentava muitas vezes me esquivar porque eu não sabia como lidar.
E eu acho que o que me faltava é isso que eu busco hoje, que é uma preparação. Então, o professor não pode cair de paraquedas, gente. Eu sei que às vezes a necessidade, como houve comigo, é o que monta, mas hoje eu vejo que eu posso estar mais preparado, do que naquela época, mas até o final desse curso eu vou estar muito mais preparado, né? Não só diplomado, mas muito mais preparado para estar ali. Eu acredito que é impossível não criar vínculos emocionais com o seu trabalho e nem com as crianças, sabe? E talvez essa impossibilidade da gente ter que cortar esses laços, me marcou muito mesmo. Eu acredito que isso que mexeu comigo, tanto coisas positivamente quanto negativamente do que eu testemunhei em trabalhar com uma escola que na época era uma escola problemática, uma escola de periferia, e ter que deixar isso para lá não dá. É um trabalho muito diferente do que está lidando, né? Eu acho que nós, profissionais que trabalhamos, digamos assim, um pouco mais próximo à margem da sociedade, ou até na margem como a polícia militar, como os profissionais de saúde e grandiosamente os professores. Eu hoje tenho muitas certezas de que algumas coisas eu ajudei, que quando de repente eu estava o ano passado, em 2020, uma reunião de um elenco muito grande, tanto dançarinos quanto professores, atores, e no meio daquelas pessoas estava uma aluna minha que hoje é professora de dança, né, e teatro, e eu não sabia, e foi muito bom. Foi emocionante, eu gostei muito. Fiquei muito feliz, é muito bom revê-la e numa posição assim de confiança no que ela estava fazendo, de um trabalho bonito que ela estava fazendo. É isso. Esse trabalho é destinado para a disciplina de legislação do curso de licenciatura em teatro, que é ministrado pelo professor Robson Fonseca Simões.